Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Chegamos ao fim da nossa jornada, 31 dias. 32, né? Porque no dia 30 a gente se encontrou para falar um pouco sobre sabedoria e explicar como seria a nossa jornada. Então são 32 dias até aqui. Orando, clamando, pedindo. E eu tenho certeza que talvez grandes coisas não tenham acontecido ainda, mas grandes coisas ainda vai acontecer. Porque foi uma busca com altos e baixos, uma busca de entrega, uma busca verdadeira. Que eu, pelo menos, posso falar que saí com a minha vida transformada, não sei você. Mas eu saí com a minha vida transformada. Não tive grandes resultados aos olhos humanos, que eu vou até falar sobre isso hoje no Instagram, que hoje em dia o resultado ele é monetizado. Se você tiver dinheiro, você teve resultado. Se você não tiver dinheiro, você não teve resultado. Mas não é isso que Provérbios nos ensina, não é isso que a gente aprende que a gente tem uma vida plena quando nós confiamos totalmente em Deus. Quando a gente é convidado a entregar o controle nas mãos de Deus. Ontem eu estava fazendo um estudo à noite, mais da mentalidade em si, né? Só que eu estudo a mentalidade sempre trazendo ali com a nossa fé, porque eu estudo o ser humano integrado, eu não estudo as partes, né? Ali do ser humano. Eu gosto de estudar a mentalidade, mas a fé, o nosso corpo. E ali eu fui percebendo cada vez mais que nós queremos ter o controle de tudo. E enquanto a gente tiver o controle, enquanto a gente quiser ter o controle, nós não vamos chegar a lugar algum. Por quê? Porque a fé é sobre dependência. A fé é sobre acreditar, é sobre confiar naquilo que a gente não se viu ainda. Naquilo que não é palpável. Naquilo que não dá para se saber o que vai ser. Só que a gente quer fazer pela gente. Aí nós queremos medir os nossos esforços através do dinheiro, através do nosso trabalho, e vai ter vez que nós vamos precisar descansar. Sabe o que é não fazer nada? Sabe o que é silenciar tudo e apenas respirar? Pois é. Vai ter vez que nós vamos precisar apenas sentir a presença. Mas amanhã eu vou ver se eu falo um pouquinho mais sobre isso. Sobre trazer a calma, aprender a esperar. Eu vou deixar novamente o culto que eu pedi para que vocês assistam. As pessoas que assistiram estão assim, de cara. Por quê? Porque ele é uma resposta mesmo. Sobre esse tempo, sobre essa estação, sobre essa transformação que nós vamos começar a viver. Então assistam. É muito importante você assistir. Mas feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, mas agradecer do fundo do meu coração por essa jornada, Pai. Chegamos ao fim dessa jornada que foi uma jornada extraordinária, com muitas viradas de chave e com certeza virada de posicionamento. Porque a partir de agora, Deus, nós vamos mudar o nosso posicionamento e com isso a gente vai mudar o nosso resultado. Obrigada por essa transformação, obrigada por ter nos escolhido, obrigada por chegar ao final dessa jornada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Papai amado, papai querido, obrigada de verdade. Obrigada de verdade. Que hoje o Senhor derrame mais uma porção de sabedoria sobre nós. Que o Senhor nos faça dar mais um passo adiante daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nesse momento o Senhor rasgue o nosso coração, prepara o nosso coração e a nossa mentalidade para receber a Tua palavra. Nos dá discernimento para que venhamos a entender mesmo tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, obrigada. É com muita gratidão que nós chegamos ao dia 31.
É com muita gratidão que vamos estudar o último Provérbios. É com muita gratidão, ó Deus, que eu peço ao Senhor para que eu me esvazie de mim mesmo e que o Espírito Santo do Senhor me enche e tome o seu lugar. Porque nesse momento, ó Pai, eu quero apenas ser boca do Senhor aqui na terra, sem orgulho, sem vaidade, sem ego, sem qualquer sentimento que me impeça de viver na tua plenitude. Eu te peço, Senhor, que seja o Senhor, tenha total liberdade em nosso meio para falar com o teu povo. Traz esse estudo, Senhor, traz esse entendimento. E que seja, Pai, uma sementinha dentro de um coração que seja um solo fértil. E que essa palavra nos ajude a nos transformar em mais um passo, em mais um momento. Eu quero te agradecer, Senhor, por cuidar e guardar da nossa vida. Que essa manhã seja um renovo, que essa manhã seja mais um cuidado, que essa manhã seja entregando a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser a Ti. E te convidando, ó Pai, para fazer parte da nossa vida. Te convidando para fazer parte, ó Pai, das nossas escolhas. Entregando ao Senhor as nossas primícias. Porque o Senhor é o primeiro. Entregando a Ti a nossa primeira parte do nosso dia. Gratidão, Pai. E fala, Senhor, ao nosso coração. É isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Gente, quase que eu não acordo. E olha que eu dormi cedo ontem. E quando eu fui ver, eu só dormi. E eu não tinha feito o estudo ontem. Precisei fazer ele hoje de manhã. E aí, eu fiquei fazendo um monte de pesquisa. E tô mais apaixonada. Eu acho que eu não queria de verdade que esse propósito acabasse. Eu acho que foi muito bom para mim, ele abriu muito a minha mentalidade. Eu não sei a mentalidade de vocês, mas eu já mudei muita coisa na minha vida. Eu já mudei, assim, pensamentos, forma de agir. Eu jamais conseguiria ter a visão que eu tive dentro de um propósito, de um outro propósito que eu tenho. Eu jamais conseguiria ter essa visão se não fosse esse estudo. Sabe? Por quê? Porque, querendo ou não, eu sou ser humano, gente. Então, eu tenho as minhas feridas abertas ainda, por mais que eu trate. E, às vezes, isso meio que cega a gente de conseguir olhar para aquela verdade, de conseguir olhar para aquela coisa. E esse estudo de Provérbios, ele literalmente veio para abrir mais ainda a mentalidade. E, para mim, foi algo surreal. E a gente chega ao fim dessa jornada e a gente não poderia terminar de forma mais bela. Porque Provérbios 31, gente, ele revela uma sabedoria que governa, que ensina, que serve, que constrói e deixa um legado. Só que ele é dividido em duas partes. Um conselho de uma mãe e depois um ascrótico, sei lá como é que fala, poético, sobre uma mulher virtuosa. Então, ambas partes nos mostram com sabedoria para se encarar com atitudes concretas, tanto no público quanto no privado, ou seja, quanto na frente de todo mundo, quanto no secreto. Então, eu já vou explicar o que é essa palavra difícil, tá? É só para eu poder subir aqui. Isso mesmo, foi um molde de dentro para fora. E aí é dividido nessas duas estruturas, e nesse primeiro, de 1 ao 9, é o conselho da mãe do rei Lemuel. Esse trecho ele é um raro, precioso da Bíblia, né? Um conselho de uma mãe, sobre como ele deve liderar com justiça e com pureza. E esse nome, gente, significa delicado a Deus, dedicado a Deus. E existe um estudo que acredita que Lemuel pode ser um dos outros nomes para Salomão, mas isso não é provado, tá? Não é provado biblicamente, mas existe esse estudo, existe essa teoria. Então, ou ele pode ser mais um rei, que ele não é citado novamente depois na Bíblia, ou ele pode ser Samuel. A gente não sabe ainda, porque não foi comprovado. Mas o que importa aqui é que, no caso, né, é que foi uma mãe que dá esse conselho.
né? Ou seja, uma mulher. Porque as mulheres, elas não são citadas na Bíblia, né? Quer dizer, não é que não são citadas, tem várias mulheres que são citadas na Bíblia. Mas é como se as mulheres, elas não tivessem nome, tá? Na Bíblia. São raras mulheres que têm nome. Eu tenho minha Bíblia com a Natália, a minha Bíblia até explica quantas são as mulheres que aparecem e fala muito sobre as mulheres, mas é muito mais comum aparecer um homem. E aqui não fala o nome da mãe, assim como falou o nome do pai no de ontem. Mas mostra a importância disso, do conselho dessa mãe, para que ele pudesse ser um rei. Tá? E do versículo 10 ao 31 é esse poema. O que seja esse acróstico, sei lá, hebraico? É que cada versículo ela começa com a letra do alfabeto. É como se fosse o A, Z da gente, desculpa, do soluçando. Mas é como se fosse o A, Z da sabedoria feminina, tá? Que fala da mulher. Descreve a mulher ideal, que é uma forte, sábia, honrada, temente a Deus, com equilíbrio entre a casa, o trabalho e a espiritualidade. Não é mulher perfeita, viu, gente? É mulher ideal. Não tem mulher perfeita aqui. Não fica achando que nós temos que ser perfeita, que nós não temos, tá? É equilíbrio. É onde eu falo com vocês. Deus, vocês, marido, filhos, casa, trabalho. Depois os restos do parente, o resto das pessoas. Eu, por exemplo, não posso estar na fila ali primeiro de vocês. Lívia, mas eu gosto muito de você. O problema é seu. Aqui, a sua fila não sou eu. Existe você em primeiro lugar. Você não pode desfazer de você. Então, aqui vai ensinar a gente a trazer com equilíbrio. Posso depois trazer um estudo mais profundo, mas como a gente tem pouco tempo, eu trouxe algo que é, assim, vai trazer uma clareza para a gente, mas não é um estudo tão profundo. Mas tive várias viradas de chave desde o meu estudo de ontem, então talvez venha aí daqui a pouco uma imersão, uma jornada, não sei ainda não, mas talvez venha uma jornada aí de Mulher Rubi, já fica o spoiler. Já tinha recebido isso, a Samara já tem comigo desenhado, toda uma jornada feminina, mas eu acabei não colocando em prática. Mas vamos ver. Deus ontem me deu uma cobrada disso. E do versículo 1 ao 9, a gente tem uns conselhos para o rei. E aí o primeiro é não desperdice sua força com mulheres. Na verdade, não ficou muito completo o meu, não. Porque, na verdade, o primeiro mesmo ensinamento vem sobre saiba quem você é. Que eu esqueci de anotar. Saiba quem você é, sabe? Porque entre o versículo 1 e o versículo 2 é justamente ensinando que nós somos os filhos da promessa. E um líder não esquece quem é. E é o líder que se esquece quem é, ele se perde no caminho. Então, a identidade, gente, vai anteceder a autoridade. Então, primeiro vem a nossa identidade. E é uma coisa que eu falo muito aqui. Eu falei que esse estudo hoje aqui foi uma loucura, porque ontem eu fiquei até 10 horas estudando, depois eu fui dormir. E nesse estudo eu estava estudando sobre mentalidade, sobre identidade, sobre propósito, que é algo que acende meu coração, gente. E é tão engraçado que eu vivo essa primeira, eu vivo, né? Eu fico brincando que Deus ele me ensina primeiro na prática para depois eu trazer para vocês. E esses dias mesmo eu sofri um ataque que eu acordei e falei, eu não quero mais. Eu vou continuar com o devocional, apesar de não me sentir suficiente nesse dia, nem para o devocional. Mas eu falei, eu não quero mais, eu não vou ser mais terapeuta, eu vou cumprir com os contratos que eu tenho e não quero mais isso para minha vida. Foi um surto mesmo, tá, gente? Foi um ataque espiritual que vocês não medem. E eu segui aquilo. Passei o dia inteiro orando, entregando a Deus. Falei, Deus, eu sei que um dia você me entregou esse sonho, mas eu acho que chegou ao fim dessa jornada e eu não quero mais, eu vou voltar para a CLT e vou arrumar meu currículo. E preparei tudo na minha cabeça, tudo na minha cabeça,
para encerrar mesmo isso. Falei, eu vou fazer assim, assim, assado. Eu acho que é isso. Pronto. E fiquei naquela certeza no meu coração, e é isso, pronto, acabou. E fui orando, mas ao mesmo tempo algo gritava dentro de mim assim, mas e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu sou boa em algumas outras coisas. E com medo. Por quê? Porque o medo dá novo, né? O novo dá medo, né? E aí eu falei, ótimo. A gente vai ter que falar um só de identidade, né, gente? Vou resumir aqui para dar tempo. E eu peguei e falei, é ótimo, não quero mais ser isso. Gente, eu acordei com tanto feedback, mas com tanto feedback, mas com tanto feedback. A sessão que eu fui atender foi tão extraordinária, tão. Eu chorei no meio da sessão mesmo, eu não conseguia falar. Eu não consegui terminar assim a sessão, né? Porque eu já tinha terminado de conduzir, só que eu fui chorando. E ela terminou assim: eu não sei o que seria da minha vida sem você. Eu sou uma pessoa mais calma, eu era muito agressiva. E foi falando aquilo e eu fui falando assim: Deus, eu não quero largar de ser terapeuta, não. Terapeuta é quem eu sou. Pode ser que amanhã eu não seja, né? Mas eu use de outra forma que esteja interligada a fazer mais ou menos o que eu faço. E ali eu fiquei no auge da loucura. Eu falei, gente, como eu pude, por um momento, desacreditar da minha identidade? Então, como pode a gente não saber quem somos? Sendo que somos filhos da promessa. Só que na nossa diversidade, a gente deixa a gente se perder, sem saber exatamente quem somos. Só que nós não somos o nosso resultado. Porque talvez o resultado ele vai demorar um pouco a chegar mesmo. Nós somos quem somos. Nós somos essa. Entre erros e acertos. Entre tentativas. Entre cai, levanta, continua. Nós somos isso. Seres amados, que um sonho, eu coloquei até essa música na hora de começar. A gente pode ter um sonho hoje, amanhã ele pode estar adormecido, depois ele pode voltar. Ou talvez amanhã o nosso sonho mude. Talvez amanhã eu realmente não seja terapeuta. Com certeza eu não vou ser social media. Com certeza vai ser algo ligado ao desenvolvimento da mente. Por quê? Porque é um dom que eu tenho. Eu constelava antes de formar. Isso é um dom. Isso não vem de mim. Eu não tinha capacidade. Por quê? Porque eu não tinha chegado nem na matéria ainda. Então começa a perceber qual é o seu dom. Quem é você? Por quê? Porque está ali a sua identidade. E a sua identidade não está no que os outros falam. A sua identidade está naquilo que Deus colocou em você. Então muda a sua cabeça. Esse é o que mais ficou no meu coração. Eu vou trazer. Eu quero, depois que vocês me mandam assuntos que vocês querem que eu traga, mas esse da identidade é um assunto que eu realmente vou trazer para vocês depois com mais clareza, para a gente poder correr aqui agora. Porque eu sei que para Lele já não vai dar tempo. Depois você reassiste, tá, Lele? Que o de hoje tá muito importante. E aí depois a gente vem com o conselho: não desperdice sua força com mulher. Né? E aqui eu vou trazer para dois. Não desperdice sua força com mulher, mas também não desperdiça com homem. Seja traduzido aí. Por quê? Na verdade, é não entregue a nossa energia a relacionamentos destrutivos. Existe um chamado para a pureza e para o autocontrole. Então não adianta a gente querer ficar num relacionamento falido, gente. Claro que a gente não vai separar. Quem é casado não vai separar de primeira, assim. Tem que buscar primeiro um direcionamento de Deus. Mas não adianta você ficar num relacionamento onde te bate, onde te maltrata. Não adianta. Tem que começar, ó, a mudar aqui. O segundo passo: evite álcool em excesso, pois embriaga o discernimento. Aqui isso já foi falado inúmeras vezes, ou seja, um líder precisa de clareza. Fugir de tudo que entorpece a mente e a sabedoria.
Por quê? Qualquer vício que te tira do autocontrole tem que ser evitado. Por quê? Porque a gente precisa tomar decisão. Vamos pegar aqui o médico. Não estou falando de gente que não pode tirar um dia de folga e tá lá. Mas vamos pegar que acontece uma coisa e a pessoa é um médico, por exemplo. Como é que ela vai atender um paciente embriagado? Claro que fora do expediente dele, se ele está ali na curtição dele, não tem problema, né? Ele não tem nem a obrigação de estar ali exercendo a função dele. Mas imagina ele no hospital e ele bebe todas e chega alguém para ele cuidar. Não adianta falar, não, eu bebo, mas eu fico consciente. Não, gente, o álcool, ele age no nosso sistema. Então você não está consciente. Então, cuidado com os excessos. Aqui não está falando não beba de jeito nenhum. É cuidado com os excessos, principalmente nos momentos que você precisa se posicionar. Existe aquela pessoa, né, que está desesperada ali, cheia de problemas, e ela fala, não, eu vou tomar um vinho porque eu mereço. Não, se você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma decisão, não é um vinho. Você precisa orar, não é um vinho. Então começa a tomar cuidado nessas escolhas. Terceiro ponto, seja a voz dos que não têm voz. Aqui, né, a justiça de Deus revela o quanto a gente tem que defender as pessoas que não conseguem se defender. No caso, são os pobres, oprimidos, invisíveis. Não necessariamente, gente, seja ali um morador de rua. Não é isso que está falando. Mas que a gente tem que se posicionar. Nós podemos levar para eles. É porque é o seguinte, não dá para levar uma ação sem transformação. Não adianta você chegar lá com uma comida sem levar uma mudança de vida. Porque senão ele vai estar sempre ali esperando a comida e ele não vai ter a vida transformada. No domingo eu almocei lá na igreja, estava conversando com uma irmã, e ela pegou e falou que uma vez ela foi visitar um casal. Na verdade, era um cara. E aí esse cara depois arrumou uma mulher. E aí a mulher virou e falou assim, não, eu tenho família, você quer ligar pra minha irmã? Eu falei, da minha irmã. Eu não gosto que eu fique em situação de rua, mas é a vida que eu escolhi. Ela falou, eu quero ligar pra sua irmã. Aí ela ligou pra irmã falou que tem tudo de tirar elas da rua, ela não sai, leva comida, leva as coisas, ou seja, ainda leva as coisas pra ela. Então ela quis ficar. E aí, quando se foi trazendo a palavra, foi se trazendo sobre o amor, foi se trazendo o conhecimento, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, houve a saída. Então não adianta a gente querer dar voz também para quem não quer ter voz. Então, assim, é por isso que precisa ter muita sabedoria no como a gente vai agir, tá? Até mesmo para a gente ter a nossa generosidade. Então, julgue com justiça. Liderança e sabedoria passa por uma equidade, gente. O justo é limitar o caráter de Deus, tá? É ser justo, é imitar o caráter de Deus. Então, a gente tem que começar a pensar. É por isso que eu falei com vocês que tudo tem que ser sabedoria, tá vendo? Até pra gente julgar uma situação de rua, a gente tem que julgar com o quê? Com sabedoria. A gente tem que pedir direcionamento de quem? Por quê? Às vezes, todos os fatos mostram que aquele ali a gente não deveria mexer. Ah, realmente ele não quer nada. Já tentei de tudo, eu não vou ficar dando ali. Talvez Deus vai virar para você e falar, mas continua. É esse aí. Faz. Não desiste. Leva todo dia. Então a gente precisa ter esse discernimento, tá? E tudo que a gente for fazendo com justiça é a gente olhar os nossos princípios, a gente pedir direcionamento a Deus, porque talvez todos os fatos apontam para aquilo ali, mas não é aquilo ali. Trazendo a brincadeira, por exemplo, eu fui montar o quebra-cabeça, não sei se vocês viram lá nos meus stories, fui montar o quebra-cabeça, gente, eu montei o quebra-cabeça, mas sobrou uma peça. Sobrou uma peça, essa peça não se encaixava. Por quê? Porque, por incrível que pareça, uma outra peça estava encaixada em outro lugar que não era o lugar dela. Era a peça do lado, assim. Ela se encaixou muito bem. Não ficou, não tive que fazer força nem nada, ela se encaixou. E aí a última parte daqui não tinha um buraco para poder encaixar. Eu falei, uai. Ou seja, a gente precisa de ter sabedoria porque vai ter coisas que vão parecer ser
ali, pertencer àquele negócio, e não é. E aí eu custei a ver que era essa peça. E depois eu só troquei de lugar, assim, falei, olha, funciona. Então a gente precisa ter a sabedoria para a gente julgar as coisas, porque no caso ali eu teria que julgar qual peça que eu tinha que tirar e qual peça encaixar. É uma metáfora, mas precisa entenderem. Mas aconteceu real, tá? Eu realmente não consegui montar o quebra-cabeça de primeira. Então a gente precisa entender o que conecta e o que não. Com o quê? Com a sabedoria. E a gente vai ter que orar, a gente vai ter que buscar. Quais são as aplicações dessa primeira parte? Essas partes falam com líderes, mas também com qualquer pessoa que queira viver com propósito e influência. Ou seja, você. Lívia, mas eu não nasci para liderar. Nasceu. Nem que seja para ser líder da sua própria vida. Então começa com domínio próprio e termina com justiça. Por quê? Em qualquer momento da sua vida você vai precisar ser uma pessoa que julga. Você vai ter que julgar. Algum momento da sua vida você vai ter que passar por alguma coisa que você viu, que você vai ter que tomar uma decisão com sabedoria. E aí a gente entra para a segunda parte, que é sobre a mulher virtuosa. Nós temos o Ainder aqui hoje, mas é bom que o Ainder vai aprender até a escolher a esposa dele. E aí, nessa parte, separei um outro pedaço aqui. Cadê, gente? Eu vou anotando tanta coisa, gente, que depois eu perco. Achei. E eu acho que é o mais bonito, porque a gente tem esse estudo, com Deus, meu amor, bom trabalho. A gente tem esse estudo, né? E é uma poesia, na verdade, que começa com as 22 letras do alfabeto hebraico. E isso representa uma vida completa, ordenada, cheia de propósito, sabedoria do início ao fim. Então, esse alfabeto inteiro, só que é o alfabeto hebraico, tá, gente? Não é de A a Z mesmo, não. É só aqui o exemplo. O alfabeto hebraico. E esse alfabeto inteiro, ele descreve uma mulher, sabe? Deus usou todas as letras para revelar todas as virtudes que ele deseja em forma de vida. E é mais do que um modelo feminino, gente. É um texto profético, espiritual, coletivo, sobre sabedoria aplicada no cotidiano, sobre a excelência de nascer com temor a Deus e a virtude, né, que influencia gerações. A mulher, gente, ela tem o poder de gerar. Então a mulher, ela tem um poder assim muito grande de influenciar. E é tão legal para mostrar essa influência é que começa com uma mãe. Com uma mãe dando conselho ao filho. Ou seja, mostrando o poder da influência da mulher na vida. E aí a gente vai para os ensinamentos. Agora eu já perdi de novo. Cadê? Achei. E aqui a gente vem para o primeiro ensinamento, que já está no versículo 10, é que a gente tem um valor inestimável, mais preciosa que rubi. Ela é raridade, uma bênção para quem encontra. Então, aqui para as mulheres solteiras, tá? Acorda para a vida. Não está falando que é você quem acha o amor da sua vida. É o amor da sua vida que te encontra. Então, para de ficar correndo atrás de qualquer homem. Se for realmente o amor da sua vida, começa a orar que Deus traz ele de volta. Porque você não tem que correr atrás de ninguém, você não tem que se diminuir para amor nenhum. Você tem um valor inestimável. É o homem quem te encontra. Esse já é o primeiro tapa na cara. Porque quando eu entendi isso, foi a hora que todos os ensinamentos da Simone para mim durante quase um ano, a respeito do relacionamento que eu estava tendo, virou nessa chave. Quando eu entendi que a mulher ela é encontrada. Ela não tem que fazer de tudo para ser vista. É um tesouro, está escondido.
Então você não tem que ficar vestindo roupa, passando batom vermelho. Pode passar, viu, gente? Eu uso. Você pode vestir da sua melhor essência, mas você não tem que ir aonde a pessoa está, você não tem que fazer o que a pessoa gosta, você não tem que estar nos lugares ali para ser vista por ele. Até porque é ele que tem que te encontrar, porque é um tesouro. O segundo, inspira confiança. Seu marido, ou no caso aqui, as pessoas confiam plenamente em você, porque nós somos confiáveis e leais. Quando eu falo nós, gente, é porque nós somos mulheres virtuosas, amém? Por favor. Se você não é, você vai ter que se transformar em uma. Então, as pessoas confiam na gente plenamente, justamente porque nós somos confiáveis e leais. Então, guarda isso, porque a mulher virtuosa, ela inspira confiança. Terceiro ponto, nós fazemos o bem e não o mal. Então, a nossa presença vai sempre edificar. Ela não fere, não diminui, não destrói. Nós temos que edificar por onde quer que nós passamos. Independente se nós estamos machucadas, igual eu falei aqui com vocês. Eu dei o surto que eu não queria mais ser terapeuta. Pode perguntar a qualquer cliente meu se eu mudei em alguma coisa. Pode perguntar se eu mudei aqui no devocional. Teve no domingo que eu estava passando mal e eu realmente não conseguia nem falar. Se você. Eu falo que Deus foi tão bom que ele não deixou, acho que ninguém assistir esse devocional. O devocional não tinha. Ele tinha uma visualização só. Porque eu tava com a olheira até aqui embaixo. Eu tava péssima nesse dia. Eu tava muito, muito mal. Mas eu não mudei nem a minha entrega no devocional. Por quê? Porque o meu problema era interno, então eu precisava de quê? De oração. Eu não preciso de exposição. Estou contando aqui agora para vocês porque passou e eu trouxe como ensinamento. Mas percebe que trazendo isso para o homem também pode ser virtuoso, tá, Ender? Isso, essas lições aqui também só tem que aprender a que a mulher ela é um tesouro escondido, então vocês que precisam encontrar. Mas no resto, vocês podem seguir os mesmos ensinamentos. Porque se você tem uma presença que edifica, você vai saber lidar com os seus problemas. Não é que eu não posso dividir com alguém os meus problemas, mas eu tenho que saber até com quem dividir. Imagina se eu entro no devocional e falo com vocês assim, gente, desisti de ser terapeuta. E alguns dias depois eu falo, gente, voltei a ser terapeuta. Qual é a credibilidade? Nenhuma. Então, por isso a constância, por isso a oração, por isso entender o que a gente precisa fazer. Por isso meu posicionamento ele tem que edificar, independente se eu estou destruída. Há casos e casos, mas entenda que a minha palavra tem poder. Imagina se eu chegar para você e falar, gente, tá ruim mesmo, viu? Nossa luta, misericórdia, melhor a gente desistir. Quantas pessoas caem se eu trouxesse isso? Só aqui que a gente tem 5 agora. Tinha 6 com a Lelê. E quando vocês caem, quantas pessoas caem com vocês? Ou seja, a minha responsabilidade não são 6 pessoas. São mais. Então, por isso, a necessidade de ter a sabedoria até quando você tem um problema. É buscar o discernimento. Eu não contei para as pessoas, gente, vou desistir de ser terapeuta. Fiquei calada orando, falando, Deus, realmente. Tá pesado. Eu acho que deu, né? Mas não é que deu e tá pesado, é porque eu tô fazendo tudo com a força do meu braço. Eu quero fazer até a parte de Deus. Eu não quero orar e depois descansar e falar, Senhor, tá no seu controle mesmo, faça. Não, eu quero continuar fazendo. Isso não vem da sabedoria. Por isso que eu acho que eu passo por isso, né? Até mesmo pra gente falar sobre identidade depois. O quarto ponto, ela é trabalhadora, empreendedora, ou seja, né, muita gente fala que a mulher não nasceu para trabalhar, né? Nasceu sim, tá? Por quê? A mulher virtuosa ali na Bíblia, ela colhe lã, ela planta uma vinha, ela compra terra, ela negocia, ela tem uma mente ativa e mão diligente. Ou seja, ela está em movimento. Ah, Lívia, mas eu sou só dona de casa. O que eu posso fazer? Pegar algo para vender. Revista da Avon, Natura, Renaudet. Não quer dizer que você precisa sair mesmo e botar a mão no arado, não.
Se houver necessidade, pode, por que não? Mas tenha uma mente empreendedora. Nem que seja para empreender no negócio do outro, desde que o seu trabalho não seja a sua prioridade. Porque a sua vida tem que ser sua prioridade. É você que tem que se colocar em prioridade. É a sua casa que tem que estar na sua prioridade. Não é o seu trabalho. Mas você pode vender uma semijoia. Inclusive, eu tenho parceria, se alguém quiser. Ela deixa consignado, ajuda. Por quê? Porque nós precisamos estar em movimento. Lembrando que a mulher sabe edificar a casa. Então, nós temos o poder para edificar a casa. Tá? Quinto ponto. Somos forte e destemida. Nós somos frágeis, gente. Mas ao mesmo tempo não somos frágeis. Por quê? Porque a força ela vem de dentro para fora da mulher virtuosa. Não é a força igual eu estava querendo fazer só no meu braço, entende? É uma força que vem de dentro, que vai se transformar em coragem. É a mesma coisa quando eu falei, não, não quero mais. Tô cansada hoje. TPM, né, gente? Nossa, o hormônio ele acaba com a mulher. Meu Deus. Por isso tem que tomar muito cuidado. O hormônio ele afeta muito o nosso sistema até neurológico. A gente não pensa quando a gente está com TPM. Não é desculpa. Muitos usam como desculpa, né? Quando uma mulher mata alguém e fala, porque ela estava de TPM. É uma desculpa. Mas realmente os pensamentos mudam por demais quando a gente está de TPM. É sem explicação. Então, apesar da nossa fragilidade, essa força vem de dentro. Aí eu brinco o quê? Que apesar de ter tido esse surto, a coragem ela vem de dentro e fala: opa, acorda pra vida, mulher, não é isso. Aí vem a força, vem o renovo. Então, vem de dentro para fora, tá? Por quê? A gente tem medo, mas às vezes a gente vai com medo mesmo. A palavra ensina que o amor lança fora todo medo. Então, quer uma coisa melhor, gente, do que uma mulher para amar? Não é que o pai não ama um filho, mas a mulher, ela gesta ali na barriga dele. Então, a mulher, ela tem o poder de ir com medo mesmo, por quê? Porque tem muito amor. É muito amor. E o amor, ele vai transformando toda a nossa jornada, toda a nossa caminhada. Sexto ponto, cuida da casa com excelência. Então, acorda cedo, prover sustento, não come o pão da preguiça. São as citações, né? Ou seja, sabedoria e responsabilidade não andam com negligência. Então, você que leva serviço para casa, você está errada. Eu estou errada. Por quê? Porque eu preciso de tempo. Se eu trabalho até as 9, eu trabalho até as 9. O certo seria o quê? Eu dividir meu WhatsApp em dois e depois de 9 horas não responder. Sobre trabalho, não. Mas tem dia que meia-noite eu estou respondendo o povo. Tá certo? Não tá certo. Não tô sendo, sabe, aqui. Ah, Lívia, mas se eu não fizer, ninguém faz. Mesmo, principalmente eu que sou empreendedora. Se eu não fizer, não tem ninguém para fazer. E se eu não fizer, eu posso perder venda. Só que se eu não souber trazer primeiro o cuidado para minha casa, honrar primeiro a minha casa, não tem como. Gente, de coração, vou contar para vocês. Vocês acham por que Deus me fez sair do presencial e voltar para casa? Porque a minha casa não era a minha prioridade. Então, já pega aqui o meu testemunho de vida, que é Deus me colocando em casa para que eu aprenda a ter um lar, porque a minha casa é mais corrido, né? A gente sai para trabalhar, a gente fica em casa só pouco tempo, e o meu quarto é meu quarto, agora ele vai ter que ser meu ambiente de trabalho também, então ele vai ter que se manter muito mais organizado do que antes, porque vai ser aqui que acontece os devocionais, aqui que vai acontecer as aulas do Despertar da Fênix, aqui vai acontecer um monte de coisa, então aqui já fica um conselho, não espere perder tudo no seu trabalho para transformar a sua casa num lar. Porque eu perdi. E era algo que eu fazia com excelência. Mas eu só perdi por falta de sabedoria.
Porque se eu tivesse honrado a minha casa, colocado a minha casa em ordem, cuidado da minha casa, Deus não teria me trazido de volta para casa. Não estou achando ruim, estou achando ótimo agora. Porque eu entendi o propósito de Deus. Mas imagina se eu não tivesse estudado sabedoria, eu teria entendido? Não. Aí o que eu estaria fazendo? Deus está me tirando tudo. O que eu fiz para merecer? Ou seja, acorda. Tenha limites. Lívia, mas e se eu perder meu emprego? Há mais chance de você perder seu emprego se você idolatrar seu emprego do que se você não souber se posicionar. Se você souber se posicionar. Porque se você perder esse, é porque Deus não queria você nesse. Ele vai abrir uma porta muito maior e muito melhor para você. Mas aprenda a colocar limite. Porque tem hora de trabalhar, tem hora de se dedicar para casa, tem hora de se dedicar para você. Deus não vai te fazer prosperar se você não souber se cuidar. Se você não aprender a se priorizar. É o que eu fiquei brincando esses dias para trás. Assim, não, eu vou fazer meu skincare só quando eu ficar rica. Porque tá muito frio, eu não quero lavar meu rosto na água gelada. Não, eu tenho que fazer agora, eu tenho que fazer hoje. Por quê? Porque senão nunca vai chegar. Se eu não aprender a me posicionar e me valorizar hoje, você acha mesmo que a riqueza vai vir? Nunca. Então você precisa acordar. Precisa rever suas prioridades. Sétimo ponto, pratica generosidade. Abre mão para o necessitado. Estende o braço ao pobre. Na palavra mostra a vida, acho que se não me engano, que eu tô lembrando aqui agora, de duas viúvas não tinha mais condições de comida mesmo e abriram mão da sua própria comida para dar para o profeta. Ou seja, essa ação de generosidade transformou numa multiplicação na vida delas. Ah, Lívia, então é para eu tirar aquilo que eu tenho para dar para todo mundo? Não. Até mesmo a Bíblia fala que primeiro para a gente dar uma capa para outra pessoa, a gente precisa estar vestido. Eu não vou arrancar aqui a minha blusa para dar minha blusa para alguém. A não ser que Deus te direcione. Porque às vezes Deus vai falar assim, arranca sua blusa, você vai sentir frio, mas eu vou te honrar. Então arranca sua blusa e dá essa blusa para essa pessoa. Aí você pode fazer. Mas não adianta você querer aqui, ó, tô aqui com o meu pote para poder explicar para vocês. Tá até vazio, porque eu tive a ação da igreja, então tô sem cápsula já. Mas tá aqui. Se eu tirar daqui e não repor, eu vou ter cápsula? Claro que não. Vai ficar o quê? Vazio. Nós somos esse pote. Se eu, Lívia, tiro aqui e começa a dar para os pobres, eu fiz para qualquer pessoa, tá? O ainda precisa de mim, tirei. Denise precisa de mim, tirei. O morador de rua precisa de mim, tirei. O pastor precisa de mim, tirei. Deus precisa de mim, tirei. Eu vou tirar mais de onde? É aonde a gente perde tudo. Então, enquanto a gente não souber continuar nos preenchendo, a gente não pode praticar a generosidade. Por quê? A generosidade não é que tem que manter só aqui transbordando na boca, não. Tá? Mas se você só tirar e não conseguir repor, esse é o resultado. Tá vendo? Então não é só tirar, não é só o outro em primeiro lugar. Primeiro você, primeiro Deus, né? Depois o outro. Porque senão não adianta. Então o que eu preciso fazer? Parar, cuidar de mim, cuidar da minha casa. Para quê? Para que eu sempre tenha, até caiu no chão. Depois eu vou ler ela pra gente. Para que eu sempre tenha aqui. Porque se eu não parar para cuidar disso aqui, não tem como eu abastecer vocês. Não tem como a gente ter a cápsula. Então, por isso que é muito importante a gente entender sobre generosidade. Anotem aí, depois que vocês me cobrarem, identidade, né, generosidade e dinheiro. Se tiver mais algum outro assunto, vocês me mandam no privado. Que seja, vocês sentam que é importante a gente trazer. Ah, eu tentei pegar aqui, gente, não deu para pegar, não. Outro ponto, não tem meu futuro. Gente, isso aqui, eu vou ter que pegar a capa, gente, senão eu vou ficar inquieta. Não tem meu futuro. Isso aqui, para mim, eu comecei a dar risada às 6 horas da manhã. Na verdade, 6 não, era um pouquinho antes.
Eu comecei a rir. Por quê? Porque a gente está sempre preocupado com o futuro, né? A gente está sempre pensando no amanhã, no depois de amanhã, no que há de vir. Só que a nossa fé, gente, é a nossa força. Ela tá. A gente vestir a nossa fé, a nossa força, a nossa dignidade. É sem medo do amanhã, você entende? Lívia, mas eu não tenho dinheiro para pagar a conta amanhã. Pois é. É agradecer e ter certeza que Deus proverá. Claro, você tem que continuar fazendo sua parte. Mas é agradecer. Se você já plantou, espera. Você pode estar até dormindo, que Deus vai prover. Você pode estar sonhando ali no seu travesseiro, na sua cama. Deus vai prover. Não é sobre preguiça, entende? É sobre você aprender a dar uma pausa também. Deus prover. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui, gente, eu não tô jogando em direta pra ninguém, por favor. Até porque eu sou a pessoa que trabalha até de madrugada se deixar. Então, tudo aqui é falando para mim também. Não sei se vocês notam, mas a minha oração sempre é que eu me esvazie de mim mesmo para que o Espírito Santo de Deus fale e eu seja apenas um instrumento aqui. E que eu aprenda a escutar. Então, muitas das vezes, o que é falado aqui no devocional, primeiro é para mim, tá? Eu não estou falando diretamente para você, não. Estou falando para mim primeiro. E aí, essa aqui, eu não temer o futuro, eu comecei a rir. Por quê? Porque eu sou a pessoa que estou mais preocupada com o meu futuro agora. Voltar para casa, preciso reformar meu quarto. Não é um valor barato, né, gente? Preciso trocar meu guarda-roupa. Porque eu vou precisar de um guarda-roupa menor, porque hoje eu não tenho espaço para colocar as minhas coisas no meu quarto. Eu estou numa mesa improvisada, gente. Depois eu vou tirar foto para vocês e mostrar. Eu quero mostrar minha vitória primeiro, né? No entanto, aqui do meu lado, meu apoio é meu aspirador de pó. Eu não tenho vergonha de contar isso. Não tenho vergonha de contar isso. Mas amanhã Deus pertence. E eu super preocupada. Vou reformar meu quarto como? Vou fazer o quê? Acabamos de ter um prejuízo muito grande com o carro, provavelmente vou ter que entrar na justiça, e não sei o quê, e uma loucura. E eu super preocupada, Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso atender, eu preciso de um cantinho, eu preciso de um aconchego. Aí vira e fala, não tem meu futuro. Hum. Quantas vezes a gente está mais preocupado com o nosso amanhã, sendo que amanhã a Deus pertence. Entrega o seu amanhã para Ele. Mas entrega mesmo de confiar nisso. O 10º é elogiada por sua família. Seus filhos e marido reconhecem e celebram. Muitas mulheres são exemplares, mas você toda supera. Aqui eu lembrei de uma tia. Eu tenho uma tia que, para mim, ela é um exemplo de mulher, de dona de casa, assim, né? Que ela precisa de empregada. Ela não sabe cozinhar nem nada, mas pensa numa mulher que sai, trabalha, ela é concursada, ela tinha 2 empregos, e quando o marido dela vinha para BH, porque o marido dela é médico, e ele é o diretor do hospital de Brumadinho. Então ele passava mais tempo lá do que aqui. E quando ele vinha, agora ele está passando mais tempo aqui. Mas na época, quando ele vinha do hospital para casa, gente, ela estava linda, maravilhosa, cheirosa. Ela ia no salão toda quarta-feira, que era o dia dele ir para casa, dormir em casa. Quando ele chegava, ela estava arrumadaça. Linda, perfeita. Melhor mãe, melhor amiga. É um exemplo de mulher. Na hora que eu lembrei, falei, ela para mim é um exemplo de mulher. Então, a gente começa a ser percebida por isso. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, caramba, prioriza a casa. É um exemplo de mulher. Olha a família, olha os filhos. Então, quando a gente alinha isso, a gente passa a ser um exemplo. A gente passa a ser observada. Isso é muito importante. Ponto 11. Teme ao Senhor. A beleza é o charme. A beleza e charme passam, mas a mulher que teme ao Senhor sempre será admirada. Ou seja, quanto mais você buscar, é como se sua beleza física fosse melhor.
Eu engordei muito esses últimos tempos, porque eu tô com problema hormonal, então é muito difícil ir emagrecer. E eu já não tenho uma alimentação muito saudável, né, gente? Meu paladar é infantil. Mas tem gente que vira e fala assim, nossa, Lívia, você tá tão mais bonita. Eu falo, é Jesus, gente, na minha vida. Depois que eu comecei a estudar sobre a sabedoria, o que eu mais tenho recebido é esse tipo de elogio. Porque não é que eu tô associando que a mulher magra é mais bonita, não, viu, gente? Mas é porque o meu rosto fica bem mais inchadinho e tal. Eu não fico satisfeita com o corpo que eu tenho. Eu não gosto de ser magrela demais, que eu fico com cara de doente, mas eu estou bem acima do meu peso. E aí todo mundo fala, eu falo, é Deus, porque que é Deus. E a gente fica justamente por isso. Por quê? Porque a alimentação é como se o nosso interior ele expandisse muito para o exterior. E aí as pessoas passam a te admirar de uma forma diferente. É como se a gente tivesse um brilho diferente. E o último ponto, ela será honrada por suas obras. Então, sua recompensa virá. A mulher virtuosa é lembrada e exaltada por tudo que semeou. É um legado, e eu vou falar com você, é muito bom. Porque não tem nada melhor, gente, do que, por exemplo, na terça-feira, eu chegar, eu não tinha visto a Cris e as meninas. Eu cheguei e tinha visto só a Ana. Eu falei, o que a Ana tá fazendo aqui? E abracei a Ana. Na hora que eu abracei a Ana e fui falar da Ana, eu vi lá me dando tchau. Falei, gente, tem mais gente meu ali. Não tem uma. Não tem palavra para descrever esse carinho, sabe? Eu falo que Deus me deu uma missão, me deu um propósito, mas com isso ele tem me dado família. Pessoas que eu aprendi a amar, pessoas que fazem parte do meu convívio, pessoas que eu divido minha vida. Depois a AD chegou também. Então, assim, não tem valor maior do que você ver as pessoas com carinho por você. Tem pessoas que não fazem parte do devocional, assim, mas assistem de vez em quando no gravado, não são pessoas que eu converso, mas teve um dia que eu recebi uma mensagem assim: você não tem noção do quanto você mudou minha vida. Eu sou muito grata a você e todas as minhas amigas te conhecem sem te conhecer, de tanto que eu falo que você mudou. Sem noção de que é ser isso? Por quê? Porque isso não é meu. Gente, pode não parecer, eu sou extremamente introspectiva. Eu sou a pessoa que, para mim, botar esse devocional em prática foi quase que impossível. Por quê? Porque eu odiava falar. Eu odiava a câmera. Pra você ter noção, se você pegar meu telefone, não tem foto minha. Tem foto porque eu tenho a Tamara, que é minha fotógrafa, então meio que sou obrigada. Mas eu não sou a pessoa de ficar tirando foto. A minha socialmente eu falo assim, vamos postar uma foto de espírito? Eu falo, não tenho. Como assim não tem? Você pegar meu telefone, vai ter os vídeos que eu preciso postar no Instagram. E foto dos outros. Porque eu não tenho. Eu não sou essa pessoa, eu sou introspectiva. Só que Deus está pegando aquilo para minha maior dificuldade e me fazendo me posicionar. Quando eu era teimosa sobre o devocional, não era só porque eu não queria fazer porque era pesado para mim. Era pesado porque eu achava que eu não dava conta. Por quê? Porque é difícil para mim falar. E aí Deus vai mostrando que nós somos honradas pelas nossas obras. Porque você começa a ver aquilo que você está plantando. Que é uma pessoa que não te conhecia e passa a andar com você. A Denise, gente, eu conheci num evento, nem foi. A Denise, ela chegou na minha vida. Hoje a Denise caminha comigo. Vai fazer um ano que eu conheci a Denise. E a Denise, ela caminha comigo. Então, comece a prestar atenção, por quê? Porque as suas obras mudam vidas. O seu posicionamento muda vidas. Pode ser que no início você não perceba o quanto que você está influenciando, e talvez você nem saiba onde pessoas que você influenciou. Mas Deus vai saber. E no tempo certo, ele vai levantar pessoas para te mandar uma mensagem que se quer. Porque no dia, toda vez que eu pensei em desistir, no dia seguinte eu acordava com uma mensagem. Só que pensava em desistir só de passar na cabeça, assim, bem distante o pensamento. Dessa última vez foi um pouquinho mais sério mesmo.
Mas mesmo assim, Deus mostrou, falou, opa, filha, acorda. Tudo que você está fazendo, eu estou vendo. Talvez você não está vendo florescer ainda. Mas já tem brotos, já tem galhos, já tem frutos que tem gente que está semeando em outros lugares e você nem tinha visto. Então, isso é muito importante, tá? E aí, a frase que saiu pra gente, da... Oh, Jesus, vou até ler no final. Resumo, então, de tudo que nós vivemos no Provérbios 21. Ele não idealiza uma mulher perfeita, mas apresenta o reflexo da sabedoria vivida com propósito, com fé, amor, na prática. Mais do que tarefas ou dons naturais, a mulher é caráter, diligência, generosidade e temor a Deus, com coisas que podem ser cultivadas com o Espírito Santo dia após dia, ou seja, nada que foi falado aqui é algo impossível, tá? É algo que eu coloco em prática. Claro, vai ter vezes que a gente vai sair desse modelo? Sim. Como eu disse para vocês, no meu trabalho, eu trago trabalho para casa ainda. Mas a gente precisa ter a sabedoria que não é para trazer. Então a gente vai mudando, tá? Então é algo que precisa ser cultivado dia após dia, não é algo que simplesmente passou. E aí vem a frase da cápsula, gente. Celebre cada conquista, por menor que seja, cada passo adiante é um motivo para comemorar e se orgulhar da sua jornada. Não teria cápsula melhor para sair hoje, já que nós estamos finalizando a jornada, que é a jornada de sabedoria de 31 dias. Talvez você não tenha tido experiência surreal, que você acha que seja o resultado que você espera, mas eu queria que você celebrasse, porque só de você finalizar é uma vitória. Só de você chegar aqui já é uma mega vitória. E com toda certeza você teve viradas de chaves que já vai mudar a sua vida. Então aprenda a celebrar essas conquistas, porque jamais a gente chega ao topo se não for toda a caminhada, se não for toda a escalada. Porque até se você for, como é que fala? For trapacear essa corrida até o topo e pegar um helicóptero, você vai ter que sair daqui para chegar cá. Você vai ter que entrar no helicóptero, ou seja, é o primeiro processo, você vai ter que voar até chegar lá no topo. Até mesmo se você fosse dar um jeitinho diferente, existe um processo. Então, celebre esse processo. Porque enquanto você não souber viver o hoje e celebrar o hoje, desculpa. Não tem como Deus te entregar os maiores milagres. Porque não chegou o tempo, você não está pronto. Porque primeiro ele te prepara, para depois ele te entregar. Feche seus olhos, vamos orar com muita alegria, com muita felicidade, com muita celebração, essa finalização do nosso ciclo, da nossa jornada de 31 dias. Papai, obrigada. Obrigada por nos escolher, obrigada por esse propósito. Oh, Jesus. Eu até me emociono porque lá atrás a gente nem sabia como seria. Lá atrás talvez nós começamos porque a gente queria as bênçãos, a gente queria o resultado, a gente queria alta performance. E tudo foi se desconstruindo diante do caminho, porque o Senhor só nos ensinou a viver o aqui e o agora. E o aprender a dar valor pelo aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Então, papai amado, papai querido, nós queremos te entregar esse propósito. Nós queremos te entregar, ó Pai, esses 31 dias. Nós queremos te agradecer por cada dia aqui vivido. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E nós queremos colocar o nosso coração, ó Pai, diante de Ti, pedindo para que o Senhor possa continuar trabalhando de forma fiel, ó Pai. Vai construindo, vai reconstruindo, vai desfazendo e refazendo tudo o que for necessário em nós, ó Pai, para que os teus sonhos, os teus milagres se cumpram na nossa vida. Pai, obrigada. Eu não tenho palavras mesmo para te agradecer. Por tudo que nós vivemos esses últimos dias. Pelo Senhor ter nos sustentado diante de cada desafio. Obrigado por não soltar a minha mão. Obrigado por mostrar minha identidade no Senhor. Obrigado por, mesmo quando a gente se perde, o Senhor está mostrando que nem aí o Senhor nos perdeu. Então eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és fiel. Tu és maravilhoso. Então toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Que hoje seja derramado sobre nós mais essa porção de sabedoria.
E que o Senhor comece a nos direcionar dentro do teu querer, dentro da tua vontade. Que o Senhor possa cuidar do nosso coração e da nossa mentalidade. Que o Senhor possa abençoar o nosso propósito do Reacende a Chama, reacendendo cada vez mais o nosso coração, nos ensinando a reacender outros corações. Que o Senhor possa falar infinitamente mais através de cada um de nós ali do grupo. E eu te peço, Deus, para que o Espírito Santo do Senhor visite cada uma daquelas vidas agora, ó Pai. Vai trabalhando em cada coração, nos corações que precisam ser reacendidos. Ó Deus, visita cada vida e cada alma ali, ó Pai. Nos usa, Senhor, se for da tua vontade, para mandar mensagem para quem precisa. Mas comece a abençoar cada vez mais o nosso projeto, ó Pai. Dentro daquilo que é a tua verdade, que o Senhor continue sendo o centro, que o Senhor nos fortaleça dia após dia para que a gente continue fazendo o que precisa ser feito, Senhor. Quando for da tua vontade, que for da gente crescer, que o Senhor vai fazendo com que a gente cresça, mas que sempre o Senhor seja o centro de tudo. Que seja tudo para tua honra, para tua glória e para o teu louvor, que não seja pelo nosso ego, que seja pelo aquilo que a gente está pensando. Então, que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, Senhor. Cuide, ó Deus, da nossa cabecinha, do nosso coração. Guarda, papai, a minha equipe. Visita cada um deles, ó Pai. Que tudo aquilo que tem se levantado contra a gente, ó Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor já abençoe um lugar à mesa. Já escolhendo cada um que vai se sentar. Já cuidando e guardando desse dia, Senhor. Que os seus anjos já estejam acampados, guerreando a nossa guerra ao nosso favor na casa da Simone, guardando a casa dela, a família dela, Pai. Para que nesse dia seja um dia de cura, de transformação, de restauração, de renovo. Que pessoas ali sejam verdadeiramente reacendidas, Pai. Te peço também pelos nossos pedidos de oração, inclusive a Bárbara, Deus foi para hospital hoje cedo, na madrugada. Guarda a vida da Bárbara, Senhor, que o Senhor a visite agora, vai tirando todo esse desconforto, vai tirando toda essa dor, ó Pai, que toda ação do inimigo que tem se levantado contra a tua filha, que tem aprendido a se posicionar, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Porque eu não aceito, ó Pai, o inimigo se levantar contra a tua filha. Que ela se posicione, Senhor. Fala, papai, ao coração da tua filha. Começa a trazer, Pai, uma nova visão para a tua filha ali no hospital. Que a mão do Senhor seja com ela, através de cada médico, através de cada enfermeiro. Que tudo ali seja pelo teu querer e pela tua vontade. Guarda a vida das outras pessoas, ó Pai, que estão no nosso pedido de oração hoje. Nós te entregamos, ó Deus, cada pedido de oração que foi feito no mês de julho, ó Pai. Recebe as nossas orações do mês de julho, Senhor. A partir de manhã começamos um novo pedido de oração, aberto para novas pessoas, os pedidos para cada um de nós, Senhor. Mas eu te peço nesse momento, Deus, que o Senhor abençoe o nosso coração. Fale infinitamente mais através de nós, ó Deus. Que o Senhor visite cada vida, cada alma, ó Pai. Que nós recebemos de pedido de oração durante esse mês. E que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio para fazer aquilo que for melhor, ó Pai. Visita o nosso coração, visita a nossa alma, realinha o nosso coração com o teu coração. Nós te entregamos esse mês de julho com muita alegria. Já colocamos o mês de agosto nas tuas mãos, ó Deus, pedindo para que o Senhor seja com a gente. Toma a frente de tudo, ó Pai, e seja por nós. Nós te entregamos esse mês, ó Pai, e nós vamos orar por direção, Senhor. Nos dê a direção para que a gente vá, Deus, em direção ao propósito, as nossas promessas e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, guarda a nossa vida, guarda a nossa alma, Pai, e que o Senhor nos dê a capacidade de fazer um extraordinário dia para fechar esse mês de forma sobrenatural e extraordinária. E que o Senhor já nos dê a capacidade de fazer um extraordinário mês, recebendo o nosso mês de agosto nas suas mãos. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gratidão, queridos, por caminhar comigo. Foi extraordinário mesmo, tá? Eu aprendi muito com vocês também. Obrigada por essa jornada, obrigada por tudo isso. Vocês são incríveis.
Então, que Deus abençoe. Não acabou, tá? Amanhã a gente tem devocional, vai voltar de ser de segunda a sexta só. Segunda às 20 e de terça a sexta às 6h30 da manhã. Mas estaremos juntos nessa jornada, junto misturado. Qualquer coisa que vocês precisarem, sabem que eu tô aqui. Deus abençoe. E um beijo. E se Deus quiser, até amanhã. Não sei o tema de amanhã ainda não. Vou orar e aí eu conto para vocês depois. Fiquem com Deus. E se Deus quiser, até amanhã.